Olá, professora Mercedes e colegas! Hoje, o nosso grupo, composto pela Isabela, Paula, Eduarda e Maria Eduarda, vamos apresentar o nosso trabalho sobre sarampo e rubéola. Esperamos que todos gostem. O sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa causada pelo vírus do gênero Morbillivirus da família Paramyxoviridae. Além disso, é uma infecção clássica da infância que pode ser fatal e está na lista nacional das doenças e agravos de notificação compulsória. Os vírus da família Paramyxoviridae são pleomórficos e grandes, têm RNA linear de fita simples com polaridade negativa. Na sua organização, apresentam proteína M, proteína HN e proteína F. Não se sabe a origem do sarampo, mas hoje em dia há informações de que uma doença com as mesmas características causou muitas mortes no Império Romano e na China entre os anos 160 e 180 d.C. Em 1920, antes do desenvolvimento da vacina do sarampo, cerca de 500 mil casos da doença e mais de 7.500 mortes ocorreram nos Estados Unidos. No Brasil, devido ao aumento da cobertura vacinal, a partir da década de 1980, o número de óbitos por essa doença reduziu gradativamente e, em 2000, a circulação endêmica do agente etiológico foi interrompida e casos autóctones deixaram de acontecer. A partir desse ano, ocorreram surtos isolados devido a casos importados, até que, em setembro de 2016, a Organização Pan-Americana da Saúde entregou ao Brasil o certificado de eliminação do sarampo. Mas as coisas mudaram de lá para cá, e o Brasil não é mais um país considerado livre do sarampo. Só no ano de 2018 foram 10.262 casos confirmados, e no ano de 2019 foram notificados 561 casos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. A transmissão dessa doença é direta e ocorre por secreções da nasofaringe expelidas por indivíduos contaminados ao falar, tossir, espirrar e respirar. Adicionalmente, já foi descrita, em ambientes fechados, a contaminação por aerosóis com partículas virais no ar. O período de transmissibilidade vai de 4 a 6 dias antes do exantema até 4 dias após o aparecimento. As manifestações clínicas começam com uma fase prodrômica, que tem uma duração média de 6 dias no início da doença. Todas as mucosas são comprometidas, resultando em um cortejo de sintomas muito característicos pela manifestação clínica desse comprometimento, como febre, tosse produtiva, coriza, lesões de mucosa e boca e linfadenomegalia. Nas últimas 24 horas desse período, surge, na altura dos pré-molares, o sinal de Koplik, pequenas manchas brancas com halo hiperemiado, consideradas como sinal patognomônico. Depois, há a fase exantemática. Nesse momento, o paciente apresenta piora de todos os sintomas descritos, com prostração importante quando, então, o exantema que caracteriza o sarampo aparece em surtos sucessivos. Surgem manchas sobrelevadas maculopapulares de cor avermelhada, com pele normal entre elas, distribuindo-se em sentido céfalo-caudal. Por fim, vem a fase da convalescência. As manchas tornam-se escurecidas e surge descamação fina, lembrando farinha, característica descrita no nome da fase, descamação furfurácea. Infelizmente, não existe tratamento específico para o sarampo, sendo que, por ser uma doença autolimitada, os recursos terapêuticos visam aliviar os sintomas. Dessa maneira, é de grande importância atentar para a promoção de uma maior ingestão de líquidos e de um amparo nutricional, como também atentar para a administração de antipiréticos. Rubéola, o que é? É uma infecção contagiosa causada pelo vírus rubéola, que acomete principalmente crianças de 5 a 9 anos e jovens adultos. Também pode ser chamada de sarampo alemão. Sintomas: no período de 5 a 10 dias, pode ocorrer febre baixa, linfadenopatia na região cervical, occipital e retroauricular. Após esse período, pode haver exatema maculopapular e pontiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, de modo que essas erupções cutâneas, posteriormente, se espalham para o tronco e membros. Contudo, a doença pode ser assintomática em 25% a 50% dos pacientes. Fisiopatologia.
O vírus se liga às células do epitélio respiratório do hospedeiro através das glicoproteínas do seu envelope. Parte do seu capsídeo é liberado no citoplasma para o início da tradução do seu material genético. Quando a infecção ocorre nos primeiros 3 meses de gestação, causa ao feto vasculite generalizada, conferindo uma morbidade significativa. Os órgãos mais comprometidos pela infecção são o coração, os olhos e o aparelho auditivo. A manifestação mais comum da doença é a surdez. Atenção! A maior preocupação relacionada ao vírus da rubéola é quando a infecção acomete gestantes, pois o vírus é capaz de atravessar a barreira placentária da mãe para o feto. Dessa forma, estima-se que a taxa de transmissão vertical seja de 90% nas 12 primeiras semanas de gestação, e essa porcentagem sofre uma redução nas semanas decorrentes, mas no fim da gestação há 100% de chances de contaminação materno-fetal. Assim, caso haja transmissão, ocorre a síndrome da rubéola congênita, que pode resultar em más formações anatômicas, neurológicas e até mesmo óbito do feto. Agente etiológico e transmissão. O vírus da rubéola pertence ao gênero Rubivírus e à família Togaviridae. Possui envoltório de glicoproteínas, um envelope viral lipoproteico e material genético tipo RNA. Além disso, ele é facilmente inativado por agentes químicos como calor, baixo pH e luz UV. Diagnóstico clínico e laboratorial. Os sintomas da rubéola são inespecíficos e podem ser facilmente confundidos com doenças causadas por outros patógenos. Por conta disso, deve-se associar os dados clínicos com os dados epidemiológicos e laboratoriais para o diagnóstico. Em relação ao diagnóstico laboratorial, pode-se fazer o uso de testes sorológicos ou isolamento do vírus, sendo a primeira técnica mais viável e utilizada. Esses testes sorológicos se baseiam na identificação de imunoglobulinas do tipo G e M. Além disso, é possível fazer o diagnóstico no feto antes do nascimento com o exame do líquido amniótico ou do sangue do feto. Exames de sangue preventivos rotineiros são realizados em gestantes no início da gravidez para confirmar que elas são imunes à rubéola. Tratamento, prevenção e controle. Não há tratamento específico para a rubéola, havendo apenas medidas farmacológicas para o cuidado de pacientes com manifestação clínica, variando dependendo do caso. Atualmente, a vacinação é uma ótima forma de prevenção disponível, inclusive no Brasil. Assim sendo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza desde o ano de 2000 a tríplice viral, que oferece imunização contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. A primeira dose da vacina, que faz parte da vacinação infantil de rotina, é administrada entre os 12 e os 15 meses de idade. A segunda dose é dada entre os 4 e os 6 anos de idade. Essa vacina oferece imunidade por 15 anos ou mais para mais de 95% das pessoas. Por fim, aqui estão as referências que nós usamos para o trabalho e esperamos que todos tenham aproveitado. Muito obrigada!